Enquanto o S&P 500 e o ouro seguem rompendo máximas históricas, o Bitcoin fez uma correção, chegou a atingir ali seus US$ 112.000 e tivemos a maior liquidação de posições de long da história. Foram cerca de 1,6 bilhões de dólares em posições de long que foram estopadas e liquidadas. Você está se perguntando por que isso está acontecendo, enquanto o ouro vem subindo, rompendo máximas históricas, o S&P 500 também. Por que essa descorrelação do Bitcoin com esses ativos que normalmente tem uma correlação muito grande? O que é que está acontecendo agora no mundo, na macroeconomia, está gerando uma incerteza muito grande para os mercados. E apesar de nós investidores de Bitcoin termos uma percepção de valor muito grande perante o Bitcoin, como proteção, ativo de proteção, ativo que vai nos proteger da inflação, do governo, da impressão monetária, não é percebido exatamente dessa forma para o mercado tradicional. O mercado tradicional ainda percebe o Bitcoin e as criptomoedas como ativos de risco, não só ativos de risco, ativos de extremo risco. Então, em situações como essa de incerteza, insegurança da macroeconomia, os Estados Unidos vai conseguir controlar a inflação, não vai ter impressão monetária, vamos ter mais estímulo, vamos baixar o juros, vai ficar mais barato o dinheiro, não vai ficar mais barato. Então, toda essa incerteza está gerando essas correções no criptomercado. Você está se perguntando, mas aí acabou o ciclo final da festa? Olha, eu acho que é muito cedo para falar isso com uma correção como a gente teve agora. O mercado buscar por liquidez, os mercados buscarem por liquidez, não é nada atípico, né, bem natural isso acontecer. Inclusive, na análise que eu fiz ontem, eu trouxe no curtíssimo prazo a possibilidade do preço vir corrigir, a probabilidade do preço vir corrigir, porque tínhamos mais posições em long do que em short. E é como eu estava falando ontem, é como você fosse um vendedor, olhasse para uma rua do lado direito, tá cheio de gente e você quer vender seus produtos, do lado esquerdo não tem ninguém. Então você acaba indo para o lado direito mesmo. Nesse caso aqui, né, o Bitcoin acabou indo para o lado de baixo, porque é onde tinha mais posições para serem estopadas e liquidadas. Era certeza de captação de liquidez. Então foi isso que o mercado fez. Foi buscar para liquidez. Olha só, conseguiu bater o recorde até em captação de liquidez, 1,6 milhões de posições que foram estopadas e liquidadas. Significa que as instituições baleias captaram essa liquidez com sucesso. E é isso. O mercado é normal essas liquidez, essas correções acontecerem em busca da liquidez, mas o que a gente tem que ficar atento é na análise gráfica para a gente entender verdadeiramente os pontos ali que a gente tem que estar atento, os pontos que corromperiam, quebrariam o padrão, fariam com que o Bitcoin e o ativo saísse do padrão de alta que a gente está. Mas por enquanto eu acho que ainda isso não está acontecendo, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Primeiro vamos dar uma olhada aqui nas notícias que estão falando aí, para a gente entender como é que está essa percepção da maioria, inclusive. Né? Então a gente vai fazer também análise gráfica, análise de sentimento, dá uma olhadinha aqui nessas notícias rapidinho. Vamos lá começar por essa aqui primeiro. Que o preço do Bitcoin, queda no preço do ETH leva à liquidação de 1,6 bilhão de criptomoedas. Doge, Solana, ADA são as mais afetadas. Esse texto aqui, não sei se foi pela tradução, ficou um pouco mal construído, né? Queda do preço do Ethereum leva à liquidação de 1,6 bilhões? Não, né? Na verdade, queda do Bitcoin leva à liquidação de 1,6 bilhões e ETH, Doge e Solana são as mais afetadas. Né? Seria assim, mais ou menos, o texto, eu acredito. O Ethereum sofreu as maiores perdas, com aproximadamente 5,6 milhões em posições alavancadas e eliminadas, seguindo pelo Bitcoin, que perdeu 2,3 milhões de dólares. Então, assim, o mercado busca por liquidez, a liquidez foi captada com sucesso, como eu estava falando para vocês. Bitcoin mostra sinais de exaustão do ciclo com queda do preço para 112 mil dólares. Rapaz, é isso. Acho que é um pouco precipitado para a gente falar de enfraquecer, exaustão do ciclo, acho que é uma palavra muito forte. Né? Então, acho que essa correção não daria para eu enfatizar isso ainda, não. Enfim, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos para a gente tentar entender ainda melhor. Primeiro, trazer essa comparação aqui, ó. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o ouro está em máximas históricas, o S&P 500 também está em máximas históricas, vem rompendo aqui agora, candles fortes para cima, gráfico diário, ou seja, estão desbravando caminhos novos, é isso que eles estão fazendo. O S&P 500 agora sendo cotado a 6.701 points, né, por cento, não sei, e o ouro vem sendo cotado agora a onça a 3.747 dólares. O DXY, o índice do dólar, vem corrigindo, segue um padrão de baixa, que é a tabela do Nuvenda em todos os tempos gráficos praticamente. O dólar está numa situação aí bem
bem delicadinha, corrigindo. Na verdade, delicada não, porque o Trump, na verdade, ele quer isso, né? Então ele está querendo, ele está estimulando que o dólar seja mais fraco, porque dessa forma fica até a dívida dos Estados Unidos fica mais fraca, né? O dólar perde valor, a dívida deles, que não está nem um pouco pequena, vai ficar um pouquinho mais barata, né? Então eu acredito que ele já deu essa declaração também, que tem intenção de enfraquecer o dólar, até porque ele quer estimular a produção industrial lá nos Estados Unidos. Então, com o dólar mais fraco, fica mais fácil para ele venderem mais produtos para fora do mundo, né, para o mundo. Enquanto o S&P, o ouro e o S&P 500 vêm rompendo, o Bitcoin com esse candle forte aqui, eu já tinha mostrado para vocês aqui na análise anterior, essa divergência. Quem não me conhece ainda, não está acostumado a ver minhas análises, esse indicador aqui são as línguas, um indicador que eu desenvolvi, não são médias tradicionais, eu não faço a leitura dessas lemas da mesma forma que as pessoas fazem a leitura das médias móveis tradicionais. Então aqui o que a gente observa é o comportamento dessas duas lemas centrais. Quando elas estão juntas, demonstra força na tendência. Juntas na cor branca, demonstra força na tendência de alta. Elas estão juntas na cor laranja, demonstra força na tendência de baixa, como a gente viu aqui o dólar, né? A gente estava aqui, ó, as duas juntas na cor laranja, o preço vem corrigindo muito forte, tendência de baixa. Então, e quando a gente tiver essa divergência aqui, esse afastamento, mostra para a gente o enfraquecimento. A gente viu aqui o enfraquecimento acontecendo no ouro, porém o ouro rompeu para cima. E o fato das duas estarem na cor branca também está indicando compra. Então o ouro segue forte aí nas tendências de alta do gráfico diário, porém o Bitcoin com as duas nemas agora na cor laranja e rompendo para baixo essa divergência aqui, a gente entra numa situação mais delicada. Aqui é um padrão claro de baixa pelo indicador. Então, o indicador está dando venda no diário agora, nesse exato momento. E para o Bitcoin, o preço sair desse padrão de baixa, ele teria que romper as duas lemas centrais e ir em direção aos 118 mil dólares, romper essa zona aqui das duas lemas centrais e se manter acima dessa zona. Se o preço não fechar candles acima dessa zona, ainda é uma zona de no trade, se estiver aqui dentro do range no trading zone, ainda corre risco do preço voltar a corrigir. Mas vamos lá. Vamos falar aqui do cenário que a gente está vendo bem claro aqui agora, que é o Bitcoin dentro desse padrão de baixa. Vamos lá, o Bitcoin, como eu tinha falado com você, já perdeu as duas lemas centrais, o que não é muito bom. Eu que acredito que pode fazer o preço agora. Muito provável que o preço venha buscar interação com essas lemas coloridas aqui, que são os suportes. Então, é assim que acontece normalmente. Quando a gente perde essas duas lemas centrais, o preço acaba tentando buscar interação aqui com essas lemas coloridas, como foi o caso aqui dessa correção, que buscou nos 107 mil dólares, onde já estava posicionada essa lema lilás, e voltou a subir. Porém, agora está um pouco mais acima no 109,200 e 109,060. Acredito que o preço pode buscar interação com essa lema e se perder, aí a gente vai ver um cenário como a gente viu anteriormente, né? Correção que vai buscando, correção mais profunda, que vai buscando interação com as outras lemas coloridas. E, como eu tinha falado com vocês anteriormente, nesta movimentação, nesse corredor que a gente está vendo aqui de alta da movimentação do Bitcoin, o Bitcoin teve uma interação muito importante aqui com essas lemas coloridas e vem se segurando muito. Então, por duas vezes o preço corrigiu, buscou interação aqui com a lema azul e com a verde e voltou a subir. Mais uma vez isso aconteceu aqui e agora fica a pergunta: será que o Bitcoin vem fazer outra correção para buscar interação com essas lemas coloridas aí? São zonas, né, bem interessantes para mim, na minha visão, para comprar. Então, se o Bitcoin chega nessa zona aqui dos 90 mil dólares a 94 mil dólares, seria interessante que o Bitcoin se mantivesse aí acima dessa zona. Caso venha perder essa região, já vai ficar uma situação mais complicada para o Bitcoin, na minha visão. O importante é que o Bitcoin respeite aí os seus 94 mil dólares, a zona dos 94 até a zona dos 90 mil dólares, aí o limite máximo. Deixa eu mudar aqui, o gráfico tá logaritmo, deixa eu colocar ele regular, fica mais fácil na minha visão para poder a gente até olhar esse padrão aqui. Então aqui pronto, o padrão já está ajustado, aqui estava linhas um pouco desregulado, porque a gente estava num gráfico diferente do regular, né? O logaritmo. Vamos lá. Então a gente está vendo aqui que além dessas lemas estarem com interação muito grande com o preço, elas também estão casando com o quê? Com essa linha de tendência de alta que vem segurando o preço do Bitcoin há muito tempo. Então a gente teve 3 toques nessa linha de tendência de alta que, né, coincidiram com essas zonas das lemas, né, ela é azul e a verde. Azul, nesse caso aqui, não chegou na verde, e eu acredito que o preço, né, se continuar trabalhando abaixo aqui do range dos 113.966, tem uma probabilidade muito grande do preço ir buscando interação com essas lemas coloridas. Então vamos ficar atento a isso. Ideal, o preço demonstrar força seria pelo menos romper aqui o 114 e começar a trabalhar candles ali acima do 114. Se isso não acontecer, galera, fiquem atentos, porque pode vir mais correção pela frente. Então tá aí o aviso.
esses padrões, o preço acostuma respeitar bastante esses padrões, então vamos ter um pouco de atenção. Vamos lá olhar aqui também o gráfico de 2 horas, eu tinha mostrado isso lá no grupo, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo, tá aqui o link aqui embaixo, é só você clicar aqui, procurar o grupo do WhatsApp, o grupo está fechado, é gratuito, só você clicar, solicitar a entrada, porque tá entrando algumas raposinhas ali tentando aplicar uns golpes, então a gente fechou, mas a gente vê se é o DDD aqui do Brasil, a gente vai liberar a sua entrada lá no grupo gratuito, e a gente está discutindo sempre análise por lá. Vamos lá, eu trouxe aqui esse padrão no gráfico de 1 hora, vinha ganhando força, já está no 2 horas, ele acabou ganhando força, perdeu todas as limas aqui coloridas como suporte no gráfico de 2 horas. A tabela, como vocês podem ver, já está dando venda dos 5 minutos até o diário. Então sim, a gente tem que ter um pouco de atenção com essa situação atual agora do preço. Vamos mudar aqui agora para o gráfico da dominância, que também é muito importante a gente estar atento. A dominância aqui no gráfico diário, ela segue em um padrão de baixa, muito interessante. A gente já teve um pullback anteriormente, não chegamos a atingir aqui as limas centrais, normalmente o preço se afasta das limas centrais, depois ele procura fazer pullbacks para buscar se aproximar mais uma vez com essas limas centrais. Então a gente vê o preço corrigiu bastante, esticou bastante para baixo, segurando aqui nesse suporte da lima lilás, da lima roxa, e veio agora fazendo um pullback em busca de quê? Das limas centrais mais uma vez. E aí, Genaro, será que estamos no fim aqui da correção? Acredito que ainda não, enquanto a dominância estiver se mantendo abaixo aqui dessas duas limas centrais, ou seja, abaixo dos 59,11%, a gente ainda tem grande chance e probabilidade de continuação dessa movimentação de baixa. Se tiver uma continuação aqui agora, esse pullback finalizar e a gente ver o preço, a dominância voltar a corrigir, pode ser que as altcoins comecem a se recuperar mais, mas para isso a gente precisa estar atento. A gente vê que a tabela aqui agora está dando compra do 15 minutos até 8 horas, são compras claras aqui. Então tem padrões de alta que vem ganhando força. A gente baixa o time frame aqui, a gente olha para o gráfico de 4 horas, 6 horas, todos com divergências altistas. Então a Neymar está agora dando compra aqui, então vamos ficar atento aqui. Essa dominância, esse padrão de alta da dominância começar a voltar a ter força, começar a subir a dominância mais uma vez, as altcoins tendem a sofrer. Então, atento a padrões de alta na dominância em tempos gráficos menores e olhar aqui o diário, enquanto o preço estiver respeitando essas duas limas centrais, isso ainda é bom. Quando ele perder aqui, subir, né, romper os 59,11 e atacar aqui os 60%, aí a gente tem que ficar muito atento, pode ter uma reversão de tendência no diário da dominância e isso aí vai acabar prejudicando bastante as altcoins. Para fechar esse vídeo aqui agora, vamos olhar a análise de sentimento. Falei sobre ela, o curtíssimo prazo, a gente tem que estar sempre... minha forma de analisar é sempre casando Price Action, o indicador das NEMAs, que inclusive se você quiser assinar as NEMAs, aqui o link vai estar aqui embaixo também, venha fazer parte da família. E análise de sentimento. Price Action, NEMAs e análise de sentimento. Eu te garanto, esse é o combo, meu irmão, do sucesso. Pode acreditar. Vamos lá, vamos olhar aqui a análise de sentimento agora para a gente finalizar esse vídeo. Eu tinha comentado com vocês ontem, no meio da live, quem não assistiu também assiste, vou deixar o link aqui embaixo da live, na descrição do vídeo. A gente estava na zona dos 115 mil dólares, eu falei que a gente tinha uma grande chance de fazer uma correção. Por quê? Porque eu vi o ratio subindo muito. O ratio é um indicador que mostra a proporção de posições de long e short. E o ratio segue subindo. O ratio agora está em 1,48, significa que tem 1,48 pessoas em posição de long para cada uma pessoa em posição de short. Então, na minha visão, o preço ainda pode continuar corrigindo, principalmente por causa desse indicador. É um dado muito importante que a gente tem que estar atento. Ah, Genaro, mas a gente já teve uma captação de liquidez muito grande. Você acha que as instituições ainda vão procurar por mais liquidez? Velho, se o ratio está gritando aqui que tem mais liquidez para baixo, eu acredito que as baleias não vão deixar esse recado passar batido, né? Então a gente tem que ter atenção aí, porque realmente as sardinhas acabam acreditando que estão achando fundo, né? Então se a gente vê o ratio subindo assim, é porque tem muita gente acreditando que isso aqui é um fundo. Mas elas podem estar erradas e as baleias podem fazer com que elas estejam erradas, né? Derrubando o preço ainda mais e captando essa liquidez de forma easy, fácil. Isso aqui é dinheiro fácil para as instituições. A instituição que tem muita grana pode derramar, fazer o preço baixar e captar essa liquidez, comprar mais barato, elas podem fazer isso. A gente teve aqui posições de venda 1,3 bilhões em venda a mercado. Isso é medo. É sardinha no ponto, morrendo de medo, achando que o apocalipse chegou. E ela aí faz o quê? Vende seus bitcoins que ela comprou a 124 mil dólares, a 120 mil dólares. Ela vende na promoção por 112 mil dólares. Então é isso que as baleias querem.
fazer você comprar caro e depois comprar de você mais barato. Então, cuidado. Entender a análise de sentimento te ajuda muito em relação a isso. O Open Interest está dentro de um range meio lateral, eu não consigo nem dizer muita coisa aqui, eu não quero dizer que isso aqui tem alguma movimentação clara de Open Interest, então ainda não vejo um interesse claro nem para movimentação de baixa, nem para movimentação de alta, então vamos ter um pouco de atenção também com isso. E as posições de long que a gente tem aqui, 65 milhões de dólares foram liquidados aqui, só nesse candle aqui, ó. Só nessa barrinha forte aqui a gente tem uma captação de liquidez também muito grande. Então, galera, sim, o mercado captou muita liquidez e eu sempre falo aqui, normalmente quando o mercado capta muita liquidez, tende a respirar. Mas nesse caso aqui eu vou ficar um pouco na dúvida, porque realmente esse ratio está me preocupando. O preço cai, 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 muita gente sendo estopada, liquidada, muita gente vendendo no mercado e o ratio não para de subir. Muitas pessoas acreditando que acharam um fundo, isso aí pode ser um pouco perigoso. Vamos ter atenção aqui nesse curtíssimo prazo, eu acredito que o preço pode corrigir mais ainda, principalmente por esse ratio. Pode voltar a respirar, sim, e se o preço vier fazer um pullback, seria porque realmente já captou bastante liquidez. A gente está vendo o CVD caindo, isso mostra porque tem mais gente vendendo do que comprando. Muita gente vendendo no mercado ainda assustado com essas correções. Galera, fiquem atentos, não deixem a baleia manipular a mente de vocês e fazer vocês comprarem caro e vender barato. Entenda a análise gráfica, nós somos especuladores, né? Somos comerciantes, especuladores, queremos sempre comprar barato e vender caro. Essa é a intenção que você precisa entender, que tem que estar por detrás de todas as estratégias. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem não está inscrito, se inscreva, deixe seu like e tamo junto. Vamos fazer esse canal crescer, galera. É nóis. Valeu, até o próximo vídeo e um abraço.